Bem-vindos de volta ao curso Tarot Terapêutico e agora nós vamos falar sobre a papisa sacerdotisa. Então vamos começar a fazer a análise das cartas. Observe cada uma destas cartas. É interessante você notar que há um véu atrás dela, de onde ela está sentada. Provavelmente é um trono. Observe as cores das roupas, observe o livro que ela segura. O primeiro está com o símbolo do Yin Yang. Ambas têm as coroas, estão com um véu pela cabeça também. Dá para ver uma coluna vermelha e uma outra, quem sabe, azul ali. Atrás da primeira, na de Wirt, aí eu vejo também. Eu não vejo colunas na de Marsella, apesar do Wirt ter se inspirado em Marsella, o Wirt dá alguns detalhes a mais, na minha opinião, em algumas cartas. Embaixo ali, ó, no piso dela, tá o branco e preto, no Wirt, que também é a questão, mesma questão da coluna, depois a gente vai explicar. Ela tem uma cruz na mão, a cruz está embaixo da roupa dela, no de Marsella. Que mais, gente? Então é branco, azul, vermelho, as coroas, ok. Agora tem algo abaixo do trono aqui do de Wirt, também abaixo das roupas dela. Vamos para os próximos tarôs. Aí eu vejo um outro totalmente diferente, né? A gente vai trabalhar agora com a semelhança do mitológico com o White. Nós temos, sim, o véu, mas o véu de White, ele camufla ali como se fosse um campo, né? Com várias plantações ali, com frutos. Ela está com a Torá na mão. Já é um outro livro. Então, a primeira estava com o livro do Yin Yang, né, o livro do I Ching, para ser mais precisa, que é o livro das mutações, que origina a medicina chinesa e tudo mais. E nós temos agora a Torá. Esse o de White já está fazendo menção à Cabala. E o B e o J, que estão nas colunas, ele é os mesmos que tem no Templo de Salomão. Ela tem uma cruz no peito, ela tem também na cabeça, já é uma menção ao egípcio, né? As deusas egípcias, que é o córneo de vaca e um escudo solar. Embaixo, lá nas vestes dela, que parece mais uma cachoeira, nós temos uma lua, onde a gente vai ter essa questão de entrar em contato com o lado feminino da carta. E no mitológico, a gente já tem uma outra expressão. Ela está descendo de um lugar, um campo muito bonito. Depois vocês vão ver essa carta que está de fundo dela, que é a carta da mãe dela. A gente vai estudar, né? Ela está descendo lá da casa da mãe dela, ela está indo para baixo. Ela está descendo e esse lugar é meio obscuro. Ela está com um vestido de noiva, ela está com um fruto na mão, ela está com um buquê de flores. Só que a aparência, ela está com uma coroa de rainha, a aparência dela é meio mórbida. Depois vocês vão entender tudo isso. Certinho, gente? Vão olhando aí todos os detalhes que vocês acham que a gente pesquisa aí para vocês. Eu gosto muito de cada detalhe que eu acho, vou lá e faço uma pesquisa. Cada vez que eu olho para uma carta, estudo a carta, eu trago desde as questões do meu inconsciente, quanto das questões do inconsciente coletivo, quanto um livro novo que surge e traz mais clareza.
Então, assim, é um estudo infinito sobre as cartas, tudo que aquele autor quis dizer, né? Todas as mensagens subliminares que ele deixou ali pra gente, tá certo? Então, vamos lá para a próxima carta. Então, a papisa sacerdotisa, ela faz par com o mago. Então, vamos lá. O mago representa o yang primário, ou o princípio criativo masculino. A papisa pode ser vista como representante do yin primário, o aspecto feminino da divindade. Ai, mas a papisa não faz par com o papa? Calma que a gente vai ver as coisas tudo certinho. Então, atrás da papisa estendeu-se um grande véu ou cortina, sustentada por dois pilares, rapidamente vislumbrados debaixo do véu. Ela está sentada à entrada de um santuário íntimo, o contraste com o mago, retratado fora de casa num campo aberto. Então, veja bem, o santuário íntimo pode remeter à virgindade. Aí você vai ver depois que ela vai ser a mãe divina, a Virgem Maria, ela vai ser um monte de coisa. A mãe divina, que traz toda essa energia, né, cósmica, energia vital. O chapéu e a varinha do mago sugerem ação e experiência. A tiara e o livro dela indicam contenção e tradição. Então, o mago está indo experimentar para depois ele saber o que vai fazer. Ela não, ela segue as leis, as regras, né? Ali da tradição, da religião. Em contraste com a liberdade do mago no espaço, os pilares da papisa marcam as limitações da dura realidade. O poder do mago é o fogo, o poder quente, brilhante do sol. O poder da papisa é a água, o poder frio, escuro, fluido da lua. Enquanto o mago é aquele que inicia o caminho do conhecimento, a papisa mostra uma espiritualidade avançada. É como se você pegasse assim, conhecer as tradições milenares indianas, chinesa, enfim, você vai conhecendo cada vez mais. Então ela está baseada num negócio muito avançado. O mago ele está iniciando o processo de estudo. O mago é a energia masculina, a ação em pé. A papisa é a terra sólida, firme, sentada. Então e daí a gente já dividiu, né? Terra e água feminino, fogo e ar masculino. Beleza. Então vamos lá. Agora nós vamos olhar para a letra, né? Então, o propósito da criação, a morada para Deus neste mundo inferior, casa, lua. Então, é a morada de Deus na terra, né? A morada feminina. O dom da sabedoria nesse mundo inferior é o símbolo de todas as habitações, receptáculo de tudo que contém alma, sabedoria e loucura. Então, pode ser o ventre, o útero, onde tudo é formado, tudo é feito. Né? Pode simbolizar muita coisa. A terra é o útero, é uma mãe, né? Que ela recebe todos nós quando a gente desencarna, recebe nosso corpo, né? E dizem, né, também que é o mundo, o submundo, onde as almas vão ali passar por um processo para depois ela ascender, né? Então é o útero para formar, para renascer. O número 2 é o princípio feminino, é a delicadeza, a descrição, prudência, religiosidade e paciência, é o dualismo, a visão completa de todas as coisas, enxergando além do bem e do mal. Também é o fanatismo e a hipocrisia, que é o lado sombra dessa carta, né? Todo religioso, quando ele não tem equilíbrio, ele vira um fanático, ele quer convencer para todo mundo que aquele caminho que ele está seguindo é o verdadeiro e é o ideal para todos. Ou ele se torna hipócrita, ele fala uma coisa da religião e ele segue outra completamente diferente. Ele põe aquela lei para as pessoas, ele prega, ele diz que é assim que tem que ser feito, mas ele mesmo não faz aquilo. Então, vamos lá. A papisa e a sacerdotisa. Qual que é a origem da palavra, né? Então, significa alto, elevado. Então, você vai ver o azul
claro, ele sempre remete ao céu, né? Algo longe, algo alto, algo imenso. Então, a sacerdotisa, ela vai derivar do anglo-saxão, aí Prieste. Prieste em português, tá? Não tô colocando em inglês, não, é para vocês entenderem que é velho, antigo, ancião, antiquíssimo aí, né? Então, é alta altura, mesmo de padre, né? De papa, mas no feminino, né? Então, princesa, todos os pri aí, né? E a suma sacerdotisa é associada à lua, a lua em latim, a luna, né? Lunar, de acordo com o folclore, tem a tendência, as pessoas têm a tendência de ficar lunática na lua cheia, então vem tudo aí. Então, junta a lua junto com a parte de algo elevado e antigo. Então, daí vocês vão entender tradições, tudo que é passado de geração para geração, não precisa nem ser religioso, né? Mas uma lei cultural também vai remeter aí. Então, o White, ele representa o segundo casamento do príncipe, que não é mais deste mundo, a noiva espiritual do homem justo. Quando ele lê a lei, ele fornece o sentido divino, segredos, mistério, futuro ainda não revelados. Em alguns aspectos, essa carta é mais alta e sagrada dos arcanos maiores. O It fala que a sacerdotisa é a sacerdotisa do mistério, que une a lógica rígida e a sensibilidade doce com relação ao discernimento da realidade, que se esconde por trás do véu daquilo que é aparente aos nossos sentidos. Sabedoria, pensamento criativo, a segunda pessoa da Trindade, a esposa de Deus, é a mãe de todas as coisas. Então, o que está por trás do véu? Né? É aquele mistério que ela traz, aquilo que é necessário se elevar para entender, ter discernimento, tá além dos nossos olhos, né? Então, o despertar espiritual, o entendimento, o discernimento, ele é lá dentro do nosso inconsciente, né? Então, a gente vai buscar isso dentro de nós, para a gente poder compreender. Então, a papisa, ela é uma figura feminina que demonstra autoridade e, e também a sabedoria, né? Ostenta as vestes cerimoniais, a tiara da igreja, representando assim o poder espiritual, além da sua pessoa individual. Então, ela representa a mãe divina na Terra. Segura na mão um livro aberto, sem dúvida um livro sagrado, simbólico da palavra divina, uma espiritualização de natureza instintiva. Pode ter surgido inspirada na existência de um Papa feminino, Papa João VIII, ou Joana, né, que só teve o seu sexo revelado quando engravidou e deu à luz em plena procissão, causando fúria nos membros do clero, que a mataram, e também ao seu filho. A túnica azul representa a pureza, a consagração religiosa da Virgem Maria, e a túnica vermelha da prostituta do Apocalipse, que é o símbolo dos desejos carnais e da heresia. Ela é o equilíbrio entre os extremos, o extremo da pureza e o extremo do desejo. Nós, mulheres, né, somos as duas coisas. A gente é sagrada, divina e é profana. Então, essa carta do tarô de White chama-se a Suma Sacerdotisa, a deusa Isis. Então, é muito interessante vocês pesquisarem aí Isis e o véu de Isis, como é que tira esse véu, porque daí vai derivar muita coisa, vocês vão entender. Aqui, as roupas da dama fluem para a água e tornam-se água. A natureza feminina é refletiva, mergulhando nas profundezas da mulher, o homem chega a conhecer-se, e olhando para as imagens do inconsciente profundo, chegamos a conhecer-nos. Então, o homem em contato com o feminino, né? Estando numa terapia, no processo terapêutico, ele está fazendo o quê? Entra em contato com o inconsciente dele. Ela tem a lua crescente aos seus pés,
um diadema com chifres na cabeça, com um globo no meio, e uma grande cruz solar no peito. Ela está sentada entre uma coluna branca e outra negra, J, que é ele estabelecerá, e B de Boaz, que nela está a força. O Templo de Salomão, ela está ali. Ela é a noiva, a mãe espiritual. Essa carta é a mais elevada e mais santa dos grandes arcanos. Então, como eu expliquei, tem um significado egípcio, né? Depois eu vou separar aqui mais textos explicativos, mais aprofundados aí para vocês irem entendendo os símbolos, mas isso também é trabalho de vocês. Vão lá, vão fazer as pesquisas, vão entender como é que está o contato seu com o seu lado feminino, homens também têm seu lado yin, né? Tem seu lado feminino, o seu contato com a mãe divina, com a esposa de Deus. Deus tem esposa? Tem, segundo a Kabbalah. Vamos entender todo esse. Tudo isso pode até parecer bem confuso para muitas pessoas, mas vamos tirar todos os preconceitos e vamos estudar para entender o significado dessa carta. Depois a gente volta com mais explicação para vocês, mas por enquanto façam o seu exercício olhando aquilo que está oculto aos olhos de vocês, aquilo que ainda não está sendo acessado, aquilo que você traz de tradição, o que você gosta ou não de tradição, de religião, as questões internas, né? Vamos voltar aqui. Veja que num lugar só você tem muitos símbolos acontecendo ao mesmo tempo. A integração da Torá com algo egípcio, o que tem a ver a parte, o que ela está querendo dar de mensagem, tendo tantas coisas aqui, ó, num lugar só. Tem a cruz do cristianismo, tem a Torá da Cabala, tem aqui os córneos, né, e que isso tudo traz dentro de uma carta só. O que está querendo dizer? Já de antemão, as questões iniciáticas, né? As questões das escolas iniciáticas que vão passar por todas essas questões culturais, dos aprendizados dos livros sagrados, né? Quando você passa pelos portais ali do Templo de Salomão, o que é o Templo de Salomão? O que acontecia no Templo de Salomão, para quem não sabe? Né? Vou descrever tudo isso aqui como algo à parte, porque é só para conhecimento de cada um de vocês, porém, passar por essas colunas, o que tem do outro lado, quais são os segredos que são revelados. Então, traga isso para você, né? Aqui na outra carta do tarô mitológico, remetendo a essa descida ao inconsciente, essa descida a um lugar mais desconhecido, né? Então vão fazendo suas anotações, vão fazendo seus estudos, e depois a gente volta na próxima aula.